Torcidelé, bons auspícios a todas, bons auspícios a todos. Aqui estamos dando continuidade a nosso encontro de reprogramação mental. Reprogramar a mente significa, em primeiro lugar, reconhecer o poder da mente, né? E entender que tudo que somos e tudo que experimentamos é nossa própria mente. Então, ter acesso a esse poder maravilhoso, milagroso, que esse corpo, essa vida e tudo que aqui experimentamos, pensamentos, desejos, aflições, êxtases, tudo é uma experiência da nossa própria mente. Nada existe fora da nossa mente. Até os estados mais iluminados, mais bem-aventurados, é a nossa mente. Assim como os estados mais hostis, onde sentimos desde solidão ou companhia, desde plenitude ou aflição, tudo é uma experiência da nossa própria mente. Então, conhecer o poder da mente, de experimentar-se a si mesma, e ter consciência desse poder, significa conscientemente fazer um bom uso. Isso significa começar a estar governados pela consciência e não pelo inconsciente. Lembrando que inconsciente não é somente o nosso próprio inconsciente, com as marcas, com as memórias da nossa experiência. Quando a gente fala de inconsciente, a gente tem um inconsciente coletivo, cultural, familiar, regional. E vamos ver que temos muitas, esferas ou níveis, de consciência inconsciente. E que todos esses níveis, eles trabalham junto, eles se entrelaçam juntos. Então somos como uma mistura de inconscientes nos manejando, e todas as respostas que vamos, dando à nossa vida e a percepção da nossa vida e suas consequentes respostas, está relacionada com todos esses níveis que se entrelaçam e operam, que é o nosso inconsciente. Então, é um nível muito complexo, profundo, e normalmente nossa cultura, ela não nos treina a ter esse olhar mais profundo, essa visão mais profunda, e pelo contrário, nos distrai, nos chama a atenção para o efímero, para o transitório e passageiro, e assim a nossa mente fica distraída com esse movimento das aparências, e não estamos treinados para ter um olhar mais profundo e poder realmente nos libertar dessas tendências kármicas, que é a raiz e estrutura daquilo que chamamos eu, identidade e personalidade. Não se trata de buscar culpa, porque não é a culpa da nossa cultura, porque essa cultura é um reflexo da nossa mente. Então, aqui no budismo não falamos de culpa, falamos de ignorância e sabedoria. Então se trata de despertar e reconhecer esse poder inerente que está na nossa mente, na mente de todos, ou seja, não é algo meu, nem particular, e não é melhor nem pior, nem maior nem menor, porque não existe, essa condição de ganhar ou perder, diminuir ou aumentar. Então, a nossa natureza, ela é estável, ela é completa, ela é plena, ela é todo-poderosa e é a mesma em todos os seres. É o que nos iguala. Quando olhamos mais profundamente, encontramos o ser único, encontramos a unidade. Encontramos a essência primordial, que é a fonte toda-poderosa de toda a criação. Todos os reflexos de todas as aparências que transitam nessa dança mágica da manifestação é uma expressão da mente natural, da mente primordial, na nossa essência. E se trata de conhecer, reconhecer e logo conectar-se, e uma vez que conectamos, também como manifestamos esse poder na nossa vida. E disso se trata o nosso encontro, e para que possamos ter acesso, conhecer o caminho que nos dá acesso a essa fonte todo-poderosa, é a meditação, é a introspecção, é esse olhar
interior, é colocar nosso olhar para dentro. E para isso temos que, de alguma forma, descansar todas as consciências sensoriais que estão captando a informação do nosso entorno e ambiente. Então, por isso é importante sentar num lugar silencioso, onde ninguém vai nos incomodar, dar-nos esse presente. É nosso momento. É nosso momento de programar a nossa vida. É nosso momento de ser conscientes daquilo que queremos, de manifestar realização. Então é muito importante criar esse ambiente seguro e confortável para que possamos descansar e conectar, concentrar no interior e conectar com a fonte sagrada, que é incomensurável, que é a dimensão da consciência expandida, a dimensão do campo quântico. Então vamos a concentrar a mente na respiração, sentindo esse movimento natural e espontâneo, livre de esforço. O ar entra e sai, é natural. De nada mais colocar atenção na respiração, já existe uma transformação. Ali onde a mente esteja distraída, ela solta e ela se concentra na informação, na direção que estamos oferecendo, que é a concentração na respiração, inspirar abertura, ao exalar, liberar, soltar. Inspirar nessa abertura, olhar por essa abertura, consciência aberta, consciência expandida, consciência infinita. Trazendo esse poder infinito para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa vida, para a nossa dimensão humana. E desde o centro do peito se desperta nosso coração solidário, ao dar-nos conta que todos os seres estão distraídos e, devido à distração, não reconhecem a fonte suprema sagrada, que descansa na nossa essência infinita. Então, conectando com essa fonte de amor e emanando compaixão. Sabedoria e compaixão, amor e compaixão, nossa respiração sagrada, nossa mente concentrada. Então, estamos reunindo todas as causas e condições: concentração, elevação, expansão, coração que abre, abertura, solidariedade, altruísmo, compaixão. Então, nessa abertura, as qualidades inatas também se expressam, estão associadas, fazem parte do mesmo, não são dois. Quando a consciência se abre e se expande, o coração se abre e se expande. O bem-estar, o pleno, o completo, acompanha a experiência, é natural. Assim como quando tem contração, também tem aflição, tem sofrimento, tem dor. Então, ao conectar-nos com essa fonte sagrada interior, conectamos com essa fonte universal e toda a contração que estava nos oprimindo, preocupações, problemas, dificuldades, dores, sofrimento, medos, dúvidas, confusão, insatisfação. Ao expandir a consciência, digamos que todos esses ventos, bloqueios, energias que estavam como solidificadas, bloqueadas, ganharam espaço nessa expansão. Perderam força e poder de existência. Se dissolveram nessa expansão. Então, mantendo a mente luminosa, a mente aberta, a mente expandida.
Então esse é o primeiro passo que devemos conhecer, aprender esse bom caminho da expansão da consciência através da concentração. Agora o segundo passo é como sustentamos essa qualidade, porque é relativamente fácil conhecer o caminho da concentração, reconhecer o portal da expansão e ter uma experiência bem-aventurada de iluminação. Agora, o seguinte passo requer mais energia e mais consistência, significa permanência nesse estado. Porque movimento surge, porque a vida é movimento, não tem como separar o movimento da existência. Então, esse movimento, essa dança mágica, ela chama nossa atenção, nos distrai continuamente. E temos o hábito da distração. Então, a concentração é um hábito muito novo. Então ele tem pouca força, pouca raiz dentro de nós. Então a tendência é que se distraia uma e outra vez a nossa mente. Então para isso vamos a permanecer acumulando essa energia. Agora vamos a colocar nosso olhar nesse poder que reside na nossa mente dentro de nós. É um poder ressonante. Tudo aquilo que emitimos, que criamos, que construímos, pensamentos, emoções, crenças, esse poder universal, ele responde, é ressonante com circunstâncias, aparências externas, com a nossa vida. Então estamos continuamente emitindo pensamentos, emoções, crenças, e estamos continuamente experimentando a ressonância daquilo que nós estamos emitindo. Primeiro passo é sincronicidade. Como aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, caminham numa mesma direção. A dúvida perde energia. Eu penso uma coisa, eu sinto outra, eu quero outra. Isso fragmenta e entra no estado de dúvida e confusão. Então, o primeiro passo é sincronizar. Sincronizar nossos pensamentos. O que queremos manifestar? Como queremos a nossa vida? Como queremos o nosso dia? Quais são os nossos desejos? O que seria importante que desaparecesse e o que seria importante que aparecesse? Então esse momento de reflexão, ele é muito importante quando estamos trabalhando com esse campo quântico, com essa expansão da consciência. Diante desse poder infinito, universal, desse campo ressonante, conscientes daquilo que nós estamos emitindo e sincronizar desejo, pensamento e sentimento. O que desejo? Essa coragem de olhar profundamente com clareza, nesse momento, o que desejo, o que é importante para mim. Ter essa clareza. Esse ponto é muito importante, é o que estamos emitindo. Isso que desejo, vamos a formular pensamento, vamos a colocar uma estrutura, que não seja uma percepção vaga.
Vamos a concretizar. Agora que formulamos nosso desejo, que tivemos essa coragem de penetrar no mais sensível e mais profundo, naquilo que está nos incomodando, naquilo que necessitamos, tanto aquilo que queremos eliminar, como aquilo que queremos atrair. Agora vamos a conectar com os sentimentos da realização. Isso que formulamos através do nosso desejo, do nosso pensamento, essa estrutura de experiência que construímos, o que necessitamos, o que queremos, o que buscamos, o que deve ser eliminado, o que deve ser atraído. Agora, o sentimento de que isso que formulamos aconteceu. Não é que está acontecendo. Temos a certeza que já aconteceu. Vamos agora ter a experiência da emoção produzida pela realização. A emoção é o combustível da manifestação. Então, conectando com nossos desejos, que se concretam por formas, pensamentos, imagens, colocando nosso sentimento e o combustível, a emoção. Vamos trazer o resultado ao momento presente. Vamos a conectar com as emoções positivas de satisfação, de realização. Isso que formulamos aconteceu e experimentamos essa liberação, essa realização do que formulamos. Então agora vamos a construir essa imagem mental da nossa realização, satisfação e conectar com esses sentimentos, emoções positivas. Estamos construindo uma força magnética para atrair todos os recursos, causas e condições para que isso que formulamos e experimentamos se materialize.
Estamos trabalhando com uma dimensão mental que está fora do tempo e de referências. Nessa dimensão, tudo está interconectado por energia, frequências. O sentir, as emoções, são frequências que emitimos. Os pensamentos são frequências que emitimos. O nosso pensamento, a nossa mente clara, os nossos sentimentos, as nossas emoções trabalhando na mesma direção, construímos uma força que impacta esse campo de energia, produzindo uma marca que cria uma ressonância. A energia que enviamos conectada com o nosso desejo, pensamento, mas as emoções que sentimos, magnetismo, atração, ativamos assim o processo da manifestação, ressonância quântica. Mantendo esse sentimento de que isso já aconteceu. O resultado foi atraído para o momento presente. A realidade atual e a realidade desejada entram em harmonia. Acontece a manifestação. Nos liberamos das crenças que nos limitam, que estão bloqueando a manifestação. Transcendemos essas crenças e conectamos com esse poder infinito. Saímos da dúvida e experimentamos a certeza. Manter essa certeza repetindo-se. A repetição é a boa chave que nos mantém aberto o portal transcendental. A contínua lembrança. Sempre que surge a tendência, com a atenção plena, como que reposicionamos a mente e repetimos a certeza. Nosso coração cheio de gratidão. A gratidão que se agradece a si mesma. A gratidão pelas bênçãos dessa vida. A gratidão por cada dia que amanhece. A gratidão por cada dia que nos despedimos. A gratidão da realização, da satisfação. E assim, conectando com a gratidão da realização dos nossos propósitos, a gratidão de reconhecer o poder infinito da nossa mente, como ter acesso a ele, e uma vez tendo acesso, como manifestar esse poder na nossa vida. E assim a gratidão alimenta a certeza, que alimenta a satisfação, que alimenta a gratidão. E assim criamos as vibrações, as frequências elevadas e sincronizamos, mantemos essa contínua sincronização. E o resultado é como um fruto maduro que cai na nossa mão.
natural e espontâneo, sem esforço, com confiança e alegria. E assim, vamos atraindo uma vida de realização. Obstáculos surgem e neles estão as oportunidades para manter essa consistência da direção consciente interna, da quietude interior que nos conecta com esse portal de expansão, da elevação em frequências elevadas, e assim, através da abertura, nos mantemos receptivos e as oportunidades do caminho caem como frutos maduros na nossa mão. A ação sem esforço, a fluidez, a sincronicidade, a confiança. A confiança é a causa da ação sem esforço. E assim, nessa abertura espaçosa, novas possibilidades surgem. Livres de resistências e condicionamentos, crescimento, evolução, progresso. E pouco a pouco nos vamos liberando da tendência a controlar e no lugar do controle, o confiar. Ali onde tinham resistências e expectativas, tem gratidão, generosidade. Nos liberamos do apego ao resultado. Temos a certeza, a confiança da experiência. Livre do controle, contemplando a grande magia da consciência que se manifesta em si mesma. Entrega, paz no presente, paz no passado, abertura e receptividade, aqui e agora, no eterno universal em harmonia, em gratidão, aprendendo a ser mestres, mestras da manifestação, tendo clareza diante dos desejos, visualizando, trazendo o resultado ao caminho, transformando as nossas crenças limitantes e fazendo com que a gratidão se incremente. Reprogramar a mente cada manhã, um momento, um instante para projetar o nosso dia. Reprogramar a nossa mente durante a noite, um instante antes de dormir, dar essa direção para a nossa noite, para os nossos sonhos. E assim, esses 2 momentos de transe ao despertar e ao adormecer, se colocamos a nossa intenção consciente da contínua lembrança de manter esse novo programa do ser desperto, do ser consciente, a nossa vida vai se transformando num caminho de realização. Dedicamos assim o nosso encontro, o nosso momento, a nossa prática, o nosso desenvolvimento para o benefício de todos os seres. Que essa boa estrela do coração altruísta e solidário sempre nos guie e sempre esteja presente. Tashi Delé, bons auspícios a todas e todos.